Quando nós pensamos no Antigo Testamento, na maneira como nós lemos o Antigo Testamento, no fato que deveríamos lê-lo, é muito importante ter em mente essa afirmação do artigo 25 da Confissão Belga. A verdade e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em quem foram cumpridas. Sejam as listas das leis, as genealogias ou os detalhes sobre a construção do tabernáculo, do templo, os móveis do templo. A verdade e a substância de todas essas passagens das Escrituras são encontradas em Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. Não precisamos mais obedecer às leis da pureza do Antigo Testamento. Não precisamos mais nos preocupar em usar roupas feitas de tecidos mistos ou plantar 2 tipos de semente em nossos campos, ou arar com um boi e um jumento juntos. Mas ainda precisamos usar essas partes do Antigo Testamento para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho e para ordenarmos a nossa vida com toda a honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. Cremos que as cerimônias e os símbolos da lei terminaram com a vinda de Cristo e que todas as sombras foram cumpridas, de modo que o uso delas deve ser abolido entre os cristãos. Contudo, a verdade e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em quem foram cumpridas. No entanto, ainda usamos os testemunhos tirados da lei e dos profetas para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho e para ordenarmos a nossa vida com toda honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. Então, como usamos a lei do Antigo Testamento hoje? Os teólogos fizeram distinções entre 3 tipos da lei que encontramos no Antigo Testamento. A primeira categoria é a lei cerimonial, leis sobre o serviço no tabernáculo e no templo, as regras sobre a pureza ritual, as leis de sacrifício. E essas leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. A utilidade dessas leis na prática chegou ao fim quando Cristo veio. E essas leis são significativas para nós porque nos mostram a grandeza do que Cristo fez por nós. Ele nos lavou, Ele nos purificou. Os procedimentos complexos que as pessoas tinham que seguir para manter e restaurar sua pureza cerimonial nos mostram do que fomos libertados e a profundidade do que Cristo realizou em nosso favor. O sistema de sacrifício nos mostra também que o sangue deve ser derramado para que sejamos feitos justos diante de Deus. Devemos ser identificados com a vítima sacrificial para que nossos pecados sejam cobertos e nosso relacionamento com Deus seja restaurado. Nós sabemos que o sangue de touros e bodes nunca poderia tirar pecado. Esses sacrifícios só eram eficazes por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Mas agora, porque o sacrifício final foi oferecido por nosso Salvador Jesus Cristo, cumprindo todos esses sacrifícios e essas cerimônias da lei do Antigo Testamento, não precisamos mais oferecer sacrifícios de sangue para expiação. E não precisamos mais nos preocupar com a distinção entre alimentos puros e impuros, porque Jesus Cristo removeu a barreira entre judeu e gentio, como revelou a Pedro em Atos 11. A segunda categoria das leis do Antigo Testamento é a lei civil, intimamente ligada ao governo da terra prometida, o tratamento de escravos, anos de jubileu
esse tipo de coisa. Nas leis civis ainda existem princípios importantes que são significativos para nós, mesmo que não sejam diretamente aplicáveis. Os princípios subjacentes a elas ainda permanecem. E a terceira categoria é a lei moral, com os 10 mandamentos como base. E essa lei moral nunca perdeu sua validade, sua natureza obrigatória, desde a vinda de Cristo. É o fundamento da nossa vida moral. Nos mostra como devemos viver em gratidão a Deus, como amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Temos um novo relacionamento com a lei do que as pessoas que viviam sob a antiga aliança. Mas essa lei permanece significativa para nós. Como Jesus disse em Mateus 5:17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus ensina claramente que o seu cumprimento da lei não significa abolição da lei. Jesus é aquele a quem a lei aponta, seja a lei cerimonial, seja a lei civil ou a lei moral. E devido à natureza temporária da lei cerimonial, ela não nos vincula mais. Esses eram os tipos e as sombras do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Essa lei mostra quem ele é, o que ele realizou. E Cristo revelou o que a lei realmente significa. E isso é uma bênção que as pessoas que viviam sob a antiga aliança não receberam, mas que nós recebemos. E Cristo resumiu a lei nos 2 grandes mandamentos, os 2 tomados diretamente do Antigo Testamento. Devemos amar nosso Deus de todo o coração e amar nossos próximos como a nós mesmos. Então, como cumprimos esses grandes mandamentos? Jesus nos disse, João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como membros do povo de Deus, unidos a Cristo pela fé, demonstramos nossa fé em guardar seus mandamentos. Ele cumpriu a lei, ele revelou todo o significado dessa lei, a importância da lei. Enquanto nossos antepassados que viviam sob a antiga aliança receberam a lei como tutor para levá-los para Cristo, nós temos Cristo, o cumprimento da lei. Nosso relacionamento com a lei é diferente, mas como pessoas salvas pela graça de Deus através da fé, procuramos obedecer à lei de Deus, dar-lhe a glória, agradecer-lhe, mostrar nosso amor para com ele. A lei é um dom de Deus para nós e podemos nos regozijar na lei, assim como o salmista faz em Salmo 19 e Salmo 119. E podemos nos regozijar na lei, porque antes de tudo nos regozijamos em Cristo, o cumprimento da lei.